um dos vídeos mais poderosos da tua vida. Neste vídeo eu vou-te explicar como é que tu vais dominar o medo a partir de hoje. Tu não vais eliminar o medo, não. Tu vais apenas dominar o medo. Em vez de seres dominado pelo medo, vais tu dominar o medo. Se tu tens algum tipo de medo, medo de falhar, medo de falar em público, medo das críticas, medo de dar errado, este vídeo é exatamente para ti. No fim, eu vou-te dar 4 formas para tu dominares o medo. Mas não corras já para o fim, porque eu preciso que tu assistes ao vídeo completo, porque só assim vais entender a parte final. Porque vou-te já abrir aqui um looping para o final do vídeo. Uma das formas de tu dominares o medo é exatamente tendo conhecimento. E se tu não assistires ao vídeo até ao fim, não vais ter conhecimento e não vais dominar o medo. Por isso, é curto, direto, assiste até ao fim, domina o medo e transforma a tua vida. Eu quero-te começar por explicar que o medo em si não é algo mau. O medo não é mau nem é bom. É apenas um sentimento, é apenas uma emoção. Se tu vires um leão a vir na tua direção, achas que é mau teres medo e correres e fugires? Não, não é mau, é bom. Correto? Ou seja, tu não queres eliminar o medo e o medo não é uma coisa má. Existem dois tipos de medo: o medo fisiológico e o medo psicológico. O que acontece? O medo fisiológico é um medo bom. É aquele medo de não me atirar de um prédio porque tenho medo de morrer. É aquele medo de não ir a 400 a hora num carro porque tenho medo de morrer. É o medo do leão. É o medo de tu ouvires um barulho estranho à noite. Esse é o medo fisiológico e está tudo bem. Esse tipo de medo faz com que tu ajas com atenção, com precaução. E é bom o medo. É esse medo que te mantém vivo. Só que existe o medo psicológico, ou seja, o medo mental. E esse medo é mau, porque na maior parte dos casos o que ele faz é impedir que tu ajas. Quando tu tens medos psicológicos, o medo de falhar, o medo de errar, o medo da crítica, esse medo, esse tipo de medo psicológico impede que tu ajas. E esse é o medo que nós precisamos de dominar. Esse é o medo que nós não queremos. Existem ainda mais duas coisas muito importantes sobre o medo. Porque o medo é um bicho realmente muito complexo. O medo alimenta-se dele próprio. Já paraste para refletir sobre isso? Quanto mais medo tu tens, mais medo tu tens. Quando tu enfrentas o medo, tu vences o medo. Por outro lado, quando tu te deixas paralisar pelo medo, o medo aumenta. Se tu devias de enfrentar uma situação e não enfrentaste, na situação seguinte tu vais ter mais medo. E na seguinte, mais medo e infinitamente mais medo. Porque o medo alimenta-se dele próprio. Se tu tens medo e não enfrentas o medo, ele aumenta. Se tu voltas a ter medo e não enfrentas, ele volta a aumentar. Por isso, já há aqui uma estratégia muito simples para tu venceres o medo, é exatamente enfrentares o medo. Porque se tu tens este medo e tu o enfrentas mesmo com medo, na próxima vez ele já vai estar assim. E tu voltas a enfrentá-lo e ele acaba por desaparecer.
lembra-te, o medo tem medo da coragem. Quando tu enfrentas o medo, quando tu tens coragem, vais lá e fazes acontecer, o medo é que fica com medo de ti. Existe outra coisa muito poderosa, e olha que esta talvez nunca ninguém te tenha contado sobre o medo. É que o medo, ele é apenas mental, como falamos no início. Ele é apenas psicológico. O que acontece é que se o medo foi criado na mente, ele só pode ser vencido na mente. Se ele foi criado na mente, esquece. Tu não o podes vencer lá fora. Só o podes vencer cá dentro. O que acontece? E pega bem esta chave. É que se o medo foi criado na mente, por mais que tu fujas do medo, tu não consegues fugir do medo. Porque se ele foi criado na mente, para onde tu fores, tu vais levar o medo contigo. Já pensaste nisso? Não dá para fugir do medo. Porque sempre que foges, tu levas-o contigo. E aqui já vem outra chave muito importante. É que se ele foi criado na mente, ele é dominado na mente. Ou seja, o jogo é todo mental. Consoante criaste esse medo, vamos matar, desfazer, dominar esse medo. Eu quero que tu vejas o medo como uma semente. E a tua mente é a terra, é o solo fértil para toda a semente. O que acontece é que se essa semente do medo foi colocada na tua mente, se tu não colocares outras sementes diferentes lá, essa semente vai crescer, esse medo vai aumentar, esse medo vai dar fruto. Aquele medo genérico vai virar medo de errar, medo de falhar, medo das críticas, medo de me expor, medo do que vão dizer. O medo vai multiplicar imenso. Só que como é que nós podemos cortar essa semente? Exatamente colocando semente de conhecimento. Se te colocam lá a semente do medo, mas tu colocas na tua mente todos os dias conhecimento, a semente do conhecimento vão ser mais fortes que o medo e vão sufocar e matar a semente do medo. Ou seja, vão dominar o medo em vez de serem dominadas pelo medo. Porque sabes qual é o melhor sítio para colocar a semente do medo? É exatamente numa mente vazia. Talvez tu já tenhas escutado que a oficina do diabo é a mente vazia. Uma mente vazia, ou o medo, está no paraíso. Tudo o que o medo quer é uma mente vazia. Porque a partir do dia em que essa mente começar a encher-se com conhecimento, o medo fica insignificante. O medo começa a ficar sufocado e o medo acaba por ser dominado, acaba por ser vencido. E de onde é que surgiu esse medo? Ou esses medos? Inclusive, diz-me já aí nos comentários quais são os teus maiores medos. Porque assim eu posso trazer conhecimento mais específico para os teus medos. Quais são os teus maiores medos? Será que é medo de falar em público? Ou melhor, de falhar em público? Será que é medo de seres exposto? Será que é medo das críticas? Será que é medo de não seres capaz? De não seres bom o suficiente?
qual é ou quais são os teus maiores medos? Diz-me aí. Os medos, na grande maioria dos casos, estão associados a situações passadas, a situações que tu viveste na tua infância. Talvez tu, em alguma situação, expuseste em público e foste criticado pelos outros, e tu, a partir daí, ficaste com medo de te expor em público, ficaste com medo de falar em público, ficaste com medo das críticas do que os outros vão dizer. Talvez tu, algum dia, fizeste alguma coisa, todos te criticaram porque tu falhaste, e hoje em dia tu não entras mais, não tentas mais fazer nada, não tentas arriscar porque tens medo de falhar e porque tens medo das críticas. E tu hoje não fazes nada. Tudo isso devido à situação passada lá atrás. Pensa, um incrível exercício para tu venceres o teu medo. Pensa qual é o teu maior medo ou os teus maiores medos. Quer dizer, maior é só um. Pensa qual é o teu maior medo e lembra-te de uma situação de infância em que tu tenhas passado esse medo. Onde é que esse medo nasceu? Qual foi a situação que gerou esse medo? Aí, aí, nessa situação está a raiz do teu medo. É nessa situação, ou seja, nessa raiz, que nós temos que trabalhar, que nós temos que cortar essa raiz. Ou, neste caso, que nós temos que ressignificar essa raiz, esse acontecimento. Pensa, talvez tu, inclusive, tenhas medo da vida, do mundo exterior, das crises, das pandemias, das guerras, porque lá atrás os teus pais disseram-te, semearam-te esse medo. Ou porque na televisão tu vês esse medo e como não vais buscar conhecimento, tal, tal, todos os dias estão a jogar semente. Uma coisa que tu precisas de lembrar-te sempre é: todos os dias vão ser jogadas em todos nós semente do medo, seja pelos nossos pais, seja pelo ambiente à nossa volta, seja a televisão, mídias sociais, jornais, revistas, todos os dias vão tentar jogar em ti sementes do medo. Só que tu, com conhecimento, vais vencer esse medo. Porque jogam-te a semente do medo na tua mente, na terra fértil. Só que ao encontrarem lá árvores do conhecimento, sementes do conhecimento, esse medo não vai frutificar. Foi o que aconteceu exatamente comigo. Eu tinha e tenho medos. Só que antes eu era paralisado pelos medos. Antes era dominado pelos medos. Hoje em dia eu decido dominar os medos. E porquê que eu domino o medo? Porque eu hoje tenho conhecimento. Porque eu hoje ressignifiquei o meu passado. As situações passadas que me geraram esse medo. Não é que eu seja diferente de ti, não. Eu apenas dominei esse medo. E é exatamente isso que tu tens que fazer a partir de hoje para dominar qualquer dos teus medos. Buscar conhecimento, ressignificar, ter fé. Fé que no fundo tudo vai dar certo. A fé vence tudo. Quando tu colocares fé em que vai dar certo, pode estar a dar menos bem, mas tu sabes que lá na frente vai dar certo. E o último segredo sobre venceres o medo é visualizar a situação perfeita.
Imagina que o teu medo é falar em público. Tu vais na tua mente visualizar como seria essa situação perfeita. Tu, a falares em público, como é que tu te comportarias? Quais eram as palavras que tu dirias? Qual era a tua postura? Vais visualizar tu a enfrentares e a venceres esse medo. Porque talvez tu não saibas, mas o teu cérebro não distingue real de imaginário. Tu estás a viver realmente ou estás a imaginar apenas na tua mente, ativa as mesmas áreas do teu cérebro. Por isso, se tu visualizares aquela apresentação incrível, aquele falar em público incrível, o teu cérebro vai entender que é real. E quando tu fores realmente enfrentar esse medo, tu vais estar muito mais descansado e muito mais tranquilo, porque já criaste trilhas neurais, caminhos neurais. E o teu cérebro e o teu corpo já sabe como é que tem que se comportar para vencer esse medo. Aula densa, não? Mas espero realmente que tu tenhas entendido e que a partir de hoje venças os teus medos. As 4 estratégias que tu vais aplicar a partir de hoje para vencer os teus medos. Tu vais ressignificar aquelas situações passadas menos boas na tua infância. Além disso, vais buscar constantemente conhecimento, diariamente busca conhecimento. Além disso, usa e abusa do poder da visualização. Visualiza a situação ideal. E acima de tudo, tem fé. Fé que vai dar certo. Fé que no fim tudo vai correr bem. Utiliza estas 4 estratégias e vence qualquer medo.